Eu não sei se todos vocês já foram num restaurante. Não é chinês. Japonês, sim. Eles têm uma frigideira ou um grill bem grande e eles põem arroz cru, cebola branca, camarões, lagosta, frango. Lagosta, camarão, frango e bife, né? Carne. E então se sentam 6 pessoas aqui, 6 pessoas aqui e 6 pessoas por aqui. Ou seja, não, são mais que 6 ou 7, mas nesse caso, como eu faço a cozinha como eu quero, então eu pus 6. Pode-se servir a 18 pessoas, e dividido por 3 são 18, e dividido por 3 são 6, então. Mas você pode sentar aí e pode não fazer nada, porque isso está cru. Ele começa a brincar com a faca e cortar e tal, e depois então aí servem, não? Pois nesse caso, a cozinha de hoje tem o tema adoção. A comida de hoje tem adoção, o poder do evangelho, a cobertura angelical, ativando essa cobertura angelical e reconhecendo o trabalho dos anjos em nossa vida. Agora, depois de cozinhar isso, se tu suportar essa comidinha, te cai bem, porque se te cair mal, pois... Então vamos a Efésios capítulo 1, versos 3 ao 5, 3 versos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando diz Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando do véu, porque ele sempre, para se manifestar em carne, necessita de um véu, e a esse véu se conhece como Filho. Diz... que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Não diz no céu, diz lugares celestiais, porque quando ele abençoa quando você tem corpo. Então, como tu tens corpo, te abençoou com todas as bênçãos e diz lugares do céu. Não o céu, senão lugares do céu, que é aqui embaixo. Então, aos que ele pensava abençoar com todas as bênçãos, teriam corpo. Te abençoou com todas as bênçãos, por isso Deus te abençoe, Deus continue abençoando, isso não cabe, porque já te abençoou. Que você não tenha tudo manifestado é outra coisa, mas não é que vai continuar te abençoando. O termo te abençoou com todas as bênçãos é o único que cabe, porque tu estás abençoado com todas as bênçãos, tu és um abençoado. Segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Quer dizer, que ele te salvou desde antes da fundação do mundo. E para que fosse santo e sem mancha, porque já estás. Porque uma vez que ele tenha morrido, te deixou sem mancha, sem ruga, limpo, perfeito, com uma só oferta. Mas então, houve algo que se perdeu no Éden, que foi quando Adão pecou e entrou nessa desobediência com Eva, pois o corpo físico pertenceu ao diabo, chegou a pertencer ao diabo. Por isso é que na tentação no deserto, Satanás, quando fala com Jesus, quando vai tentá-lo, diz, isso me foi entregue, porque ele possuiu, né? E todavia a corrupção segue latente em teu corpo. Por isso, então, o verso 5 aplica. Em amor, havendo-nos predestinado para ser a adoção, vê aí, adotados, resgatados, filhos seus por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade. Isso era um gênero de espíritos com corpo. Que então o corpo estava à deriva, ele trouxe o resgate, pagou pelos pecados, mas então
o corpo ficou em corrupção. E o Evangelho foi dado para tratar com o corpo, o Evangelho de nossa salvação. Veja o que diz Hebreus, capítulo 5, verso 9. Verso 8. E ainda que era filho, pelo que padeceu, aprendeu a obediência. Quer dizer que Deus, por entrar num corpo, aí nesse corpo teve que aprender a obediência. E como é que a pessoa aprende obediência? Bom, se aprende obediência quando os pensamentos querem fazer uma coisa que não é o correto. Então, o que aprende obediência é o teu corpo. E como se aprende essa obediência? Pois pelo trato angelical que Deus dá a esse corpo. Porque ele vai buscando tua atenção até que obtém que tu tenhas temor a ele. Enquanto não obtém isso, enquanto te acontece algo, enquanto tu diga, não me atrevo, penso que o anjo pode me disciplinar aí. Então já está obtendo tua atenção. Enquanto tu estás aí à deriva, porque está em graça, fazendo o que te dá na cabeça, então ele não tem tua atenção. Quando começa um temor reverente, que não é medo, mas é um temor reverente, onde tu dizes, olha, já não há porque estejam me vendo, estejam me vigiando, pode te jogar no deserto, na Rússia, num lugar onde você não conhece. E já a tua atenção é anjos, porque ele já tem tua atenção. Tu já estás aprendendo obediência. E então, se Jesus não aprendesse obediência, facilmente não teria ido à cruz. Não haveria resgate. Se ele não aprendesse obediência, ele se adaptou tanto à vida carnal aí com sua mamãe, seu irmão, né, seus irmãos e o ambiente, ele teria dito, se cale-se aí que passe de mim. Mas ele teria dito, sim, passe de mim, não quero morrer. Mas ele aprendeu obediência. E obediência significa, ainda que doa, tenho que ir por aqui. Esse é o plano que Deus tem para mim. Tu descobres qual é a vontade de Deus para ti e tu tens que se submeter, ser obediente. E aí já não brigas com o vizinho nem com teu irmão. É que tu tens um chamado e tens que seguir esse chamado. Não pode se queixar que fulano, cicrano. Não. Deus pôs isso no meu coração e eu tenho que fazer isso. Essa é a obediência. E ele aprendeu a obediência e disse, tenho que ir à cruz, ponto. E tenho que me submeter ao que eu entendo, que os anjos... Veja que se ele cria muito nos anjos, que ele disse, eu não poderia chamar uma legião de anjos e me defenderia ante essa situação, mas ele não se atreveu, porque obediência significa até mesmo não pedir ajuda aos anjos, quando tu entendes que tem que fazer aquilo. E vou te dizer uma coisa, tu sabes que não há uma igreja no mundo que esteja tratando desse tema? Sabe por quê? Porque há uma só cobertura angelical. Não há duas coberturas. Igual que é um só evangelho, não são dois. É a mente de Cristo, não são as mentes de Cristo. Ou seja, qualquer um, a mim não me importa se é familiar meu, filho, amigo. Se for desta cobertura, pode continuar pregando lá, mas é sem cobertura. Porque o anjo não vai para lá cobrir ninguém. Ninguém ao redor do mundo está falando desse tema de anjos. Não podem. Não está vendo que eles não têm? Para que falar deles? Isso é bem sério. Há uma só cobertura angelical. Aquele que a tem, aí está a verdade. Não há dois apostolados, é um só apostolado. Antes da cruz haviam 11 apóstolos. Tinham que interpretar 11, de fato interpretavam, porque olha, Mateus fala uma coisa, Marcos de outra, Lucas outra e João de outra. E Pedro, por outro lado, judaizando,
Tiago, por outro lado, olha, era uma diversidade. Mas depois que veio o resgate, depois que Cristo morreu, ele necessita da unidade do Espírito. Então, há um só evangelho, uma só cobertura, um só apostolado, um só fundamento. Não pode haver mais de um. E mais, eu, às vezes, vejo o livro aos Hebreus. O livro aos Hebreus é um livro angelical, que teve aí sem uso. As pessoas estudavam, mas isso teve sem uso, porque isso aí é puro anjo. Veja que diz, Deus, tendo falado muitas vezes em diferentes maneiras pelos profetas, nesta ocasião, nos falou pelo Filho. E o que é que o Filho falou? Se ele falou foi parábolas, digo, o Filho partirá em parábolas. Não ensinou, por isso disse, eu tenho muitas coisas que dizer-lhes, mas enquanto não vier o Espírito da verdade, como quem diz, eu sou esse Espírito, mas não estou ministrando a verdade ainda, vou falar em parábolas. E então, o filho A, logo o filho B, ressuscita e tira umas férias de 2000 anos. Então, quando diz, Deus, havendo falado muitas vezes pelos profetas, nessa ocasião nos falou pelo Filho, é o Filho C, não A e nem B, mas o Filho do homem que é quem está falando. Porque até agora não se soube de nada, não se sabia nada. E sabe que isso para mim é incômodo, não está vendo que não é testemunho a pessoa falar de si mesma? Às vezes eu falo um pouquinho do que eu estou experimentando neste vaso de barro. Mas esta sabedoria predestinada, ninguém havia explicado em 2000 anos. E mais nem Paulo. Paulo deixou cru. Ele era o chefe que pôs a comida aí e não a cozinhou. Não, isso cabe a José Luiz, ao outro. O outro é que vai cozinhar isso aí. Olha, viram a comida de longe. A viram posta no grilo. Mas Paulo não pôde cozinhar aquilo porque se ele tivesse cozinhado e tivessem comido essa comida, os apóstolos não poderiam ter feito danos. Então, nossos corpos, este que temos aqui, tem que aprender obediência. Eu tenho me passado aprendendo tanta obediência. Oxalá houvera sido bom, melhor, bom. A imprensa mesmo diz, como é que você pode ser Jesus Cristo homem, ter sido divorciado 2 vezes? Ah, e vai se casar de novo? Claro. Vou casar de novo, sim. Mas, e como é possível? Como é que você pode ser Jesus Cristo homem? Ah, e se você fosse efeminado? Eu disse, bom, continuaria sendo Jesus Cristo homem. Não sou homossexual, perdão, ou o que seja. Eu continuo sendo quem sou, porque nós não somos carne adaptando ao espírito, nós somos espíritos governando carne. E veja, papai põe isso bem difícil. Quando estava se vendo um pouquinho claro, apareceu o 6,6, para que se confundam. Porque diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, agora, os que têm ouvidos são os que ouvem, os demais, o vizinho, se ferrou, porque tu, com este conhecimento, sabe que em tua casa tu governas, tu tens esperança, tu tens conhecimento, o vizinho ao lado não sabe pensar como tu, esse aí está órfão, brigando com o filho, com a filha, com o esposo, que vai acontecer, que eu não sei, que olha, que isso está malíssimo, e o governo é gasolina, e se forma um 8. É que eles não podem governar pensamentos. Os pensamentos deles estão à deriva, eles não sabem organizar isso. O que dá é pena dessa gente, lástima. A família por aí, o que dá é lástima. Nós somos um espetáculo. Mas veja que nós possuímos uma presença que onde quer que tu chegues, te notam. Olha, tu tens algo diferente. Honestamente, eu tenho entrado em lugares assim que causam impacto. Quem é você? Você carrega. Não está vendo que você foi iluminado, selado com o Espírito Santo da promessa? Tu não és qualquer um. Te perseguem, tu sofres um pouco, mas, por assim dizer,
tu és uma super raça nessa comunidade? Digo, se você recebe, senão fica igualzinho os demais. Tu tens que entender quem tu és. Agora, da mesma forma ou na mesma forma, se Jesus, sendo filho, não aprendesse obediência, aprender obediência foi porque foi a cruz, por aprender obediência. Se tu não aprendes obediência, teu corpo vai à deriva, tua carne fica azulzinha. Não entendeu? O ministério dos anjos é a chave aqui. Note que quando eu fui iluminado para esse chamado mundial, me apareceram 2 anjos. Um deles falou. E o que isso me disse? Que traziam uma mensagem, mas também me diz outra coisa, que Deus não faz nada senão por anjos. A existência angelical é porque não és tu nem eu, é fazendo ele. Mas como é que ele faz? Através dos anjos. E teu corpo não pode ir à deriva. O Evangelho é poder de Deus para quê? Para a salvação. Para a salvação de quê? Para a salvação do que ele resolve, que é o teu corpo. E quando tu cresces nisso, olha, aí há prosperidade. Quando tu cresces nessa comunhão com os anjos que tu sabes que Papai Deus tem anjos designados a ti, olha, eles vêm sanar todas as áreas da tua vida, vem proteção para ti. Olha, com tudo que eu tenho dito da Igreja Católica e do romanismo católico e da mentira de Roma, era para eu já estar morto, mas não podem me tocar, ainda que tentem, ainda que tentem. Note que o Espírito nos conduziu a atacar o mistério da iniquidade, que é o romanismo. Não vamos conseguir muitos amigos com isso. Aqui, quem tem que abrir porta, eu nem trabalho quase, porque quem tem que abrir portas aqui são os anjos. E eles farão, se eu persistir em ser educado e se sou obediente ao chamado claro, do que eu. Senão eu mesmo atraso o plano. Eu mesmo posso atrasá-lo, acovardando-me, seguindo o conselho. Olha, tem cuidado, José Luiz, pega leve aí. Eu tenho tido pessoas que têm me dito, olha, por que você não prega aquela graça tão bonita que você pregava, tão linda que era? Não, porque ela não trazia perseguição, e a ideia é que haja perseguição, porque é na perseguição que os anjos são glorificados. Essa gente que tem medo do 666 estão acovardados, olha, estão fora de tom. Tem que entoá-los, ajustar-lhes as estacas para que continuem. Não tenha medo disso. Não está vendo que papai trouxe isso para esticar? Não pode ter medo disso. Olha, com razão, no livro aos Hebreus diz, como escaparemos se descuidamos de uma salvação tão grande? Se tu não te afinas com a cobertura angelical, não escaparás. Podes ir até à deriva deste ministério. E sabe o que é ir à deriva com conhecimento? Uma vez que tenhas o conhecimento, depois sofre demasiadamente. Tem gente que foi embora daqui com conhecimento e estão sofrendo aí fora. Porque se sofre, e quer voltar e não pode. Tenta integrar-se e há uma expectação de juízo na cabeça que não deixa, mas é que tu não podes ofender esses seres que estão dedicados ao cuidado de tua vida. Não pode ofender-lhes. Diz, não contristeis ao Espírito. Não jogue água no ferro quente, porque o que você faz é apagar ele. Não contristeis o Espírito. Veja o que diz aí em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. Papai vai apertar isso, ouviram?
isso vai apertar cada vez mais, até que tu anda numa obediência. Né? Quem sai ganhando somos nós. Sabe lá o que é tua andação? O que eu sei é o que eu fui chamado a reinar em vida, e eu reino desde a manhã até a noite, todos os dias, todos os dias. As pessoas aborrecidas que morram, que se vão dessa terra, tem que orar por eles, para que vão para a nuvem aprender lá com outro. Mas você aqui não pode estar aborrecido, chateado, nem falando um idioma desses idiomas da rua que tem por aí. Ah, como me sinto mal, rapaz, as coisas, isso, aquilo. Tô mal, me sinto mal, tá doendo, isso e aquilo, tô triste, tô abandonado, não sei o que tá acontecendo. Ui! Me mudo dessa casa, muchacho. Ou põe esse negócio que dão nos aviões, né, de tapar os ouvidos. Tem que estar entoado. Qualquer um, pois, que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Próximo. E qualquer um que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aí estão os anjos. Aí estão os anjos. Veja como diz o próximo verso. Não penseis que vim para trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, senão espada. Porque vim para pôr em dissensão ao homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os de sua casa. Aquele que ama pai e mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e me segue, ou segue depois de mim, não é digno de mim. Aquele que acha sua vida, a perderá. Perde, hein? Aqui tem muitos que já perderam suas vidas. Não podem sair disso. Mas veja o que diz. E aquele que perder a sua vida por causa de mim, o que acontece? Acha outro tipo de vida. Acha uma vida melhor. Não pode seguir com os anjos e seguir como estão os vizinhos, aí na calçada, aqui, ali. Não, não, mesmo. Você é relativamente uma pessoa sobrenatural aqui nessa terra. Você não é igual aos demais. Você tem 2 olhos, 5 dedos, se os tem, mas você não é o mesmo. Você fala diferente, pensa diferente, confessa a palavra diferente, olha as coisas de outro ponto de vista diferente. E por isso é que a família, às vezes, certos familiares estão muito longe de você. É que não estão em linha com esse pacto, cedo ou tarde começam a... Então, o vírus da religião é o inimigo de tudo isso que estamos falando. Porque a religião idiotiza, hipnotiza, não deixa a pessoa pensar. E essa gente é que está contra nós. Nós encontramos algo que eles não têm. Eles sabem que nós temos algo diferente. Eles sabem. Nós temos as nações pensando. E eu
estou pensando nas nações e vem uma etapa minha que não suportarão, porque a própria cobertura em mim continua me empurrando a virar uma etapa de mim que eles não poderão suportar. Porque a manifestação, o Filho do Homem, quem poderá sustentar-se diante de sua cobertura? Eu posso ser o maior mentiroso, mas também pode ser que seja a verdade que você jamais escutou em tua vida. E não pare mais. Estamos diante do maior evento na história da humanidade. Na história. Eu mesmo me levanto e tenho que estar olhando. Eu creio. Então, os anjos são teus melhores amigos. São os que executam tua salvação, são os que te dão esses desejos de teu coração que tu queres. Eles te trazem. Pensa em uma necessidade que tu tenhas, uma só, pensa em uma. Aí eles estão dizendo o que é impossível para ti, para nós não é impossível. Vamos estar em pé.